Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Mota, sou o cofundador da Agência LCP, uma agência de marketing digital feita para o mercado jurídico, e hoje nós vamos começar aqui uma série de vídeos falando sobre as estratégias de marketing digital para o mercado jurídico. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma estratégia pouco vista nos planejamentos de marketing, que é a hospedagem de site e e-mails. Vamos lá, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, conforme falamos aí na introdução, hoje nós vamos falar então sobre a estratégia hospedagem de site e e-mails. E é uma estratégia pouco vista nos planos de marketing, a gente não vê tanto, o pessoal não dá tanta atenção, mas a gente considera aqui da agência LCP que essa estratégia ela é fundamental, ela é a base, ela é a fundação para que você tenha sucesso nas demais estratégias de marketing digital, tá? E por que ela é tão importante? Bom, a gente subdivide aí hospedagem de site e hospedagem de e-mails. Vamos falar primeiro da hospedagem de sites. A hospedagem de site ela é muito importante porque é o repositório onde você vai colocar o seu site, tá? E o seu site ele precisa de determinada infraestrutura, de determinada performance que essa infraestrutura vai te entregar para que você tenha um site, por exemplo, rápido, um site que não demore muito para carregar, porque a gente sabe que o Google, ele de uma certa forma, ele não penaliza, tá? Mas ele dá mais atenção, logicamente, para sites que tem tem um índice de carregamento daquela página mais rápido, tá? Só para vocês terem uma ideia, o próprio Google, na ferramenta PageSpeed, tá? Se vocês procurarem no Google, vocês podem lá até analisar o site de vocês. Ele fala qual que é a velocidade que o seu site está carregando, tá? O tempo que ele demora para carregar. E o Google ele tem uma média lá que ele fala o seguinte, que sites que demoram mais que 2 segundos para carregar, ele entrega uma experiência ruim para o usuário. Porque o usuário acessou um site, demorou muito para carregar, o que acontece na maioria das vezes? Ele abandona o site antes de carregar e vai procurar um outro resultado na busca. O motor, o robô, o motor do Google, quando ele percebe isso, o que ele faz? Ele vai dar preferência para aparecer nas páginas de pesquisa dele, dos resultados, né? Sites que demoram menos que 2 segundos. É uma premissa. E velocidade de site a gente sempre trata de duas formas. Uma é o servidor ele tem que te entregar uma capacidade muito boa, uma tecnologia atual, né, que vai entregar esse processamento do seu site, o carregamento do seu site muito rápido e consequentemente também o desenvolvimento do site, tá? Aqui a gente vai falar só da hospedagem, só dessa infraestrutura que tem que existir para que o seu site, quando for desenvolvido, receba aí uma tecnologia de ponta. Então esse é o primeiro ponto, né? E aí a gente já começa a perceber por que é uma estratégia que tem que ser levada em conta em todos os planos de marketing. Porque não adianta você fazer qualquer outra estratégia se o seu servidor não entrega, por exemplo, a velocidade para o seu site carregar e não aparecer nos resultados de busca do Google, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo a gente vai falar aqui da hospedagem de e-mails e por que ela é tão importante e ela tem que ser levada sempre em conta quando a gente vai fazer um plano de marketing digital, tá? Essa estratégia ela é baseada na comunicação que você tem com o seu cliente, tá? Quando você pega os seus e-mails e hospeda no servidor, o que pode acontecer se esse servidor não tiver uma reputação boa, tá? Você vai enviar um e-mail para um cliente e esse cliente vai receber na caixa de spam, ou você vai enviar esse e-mail e o cliente nem vai receber. E aí a gente começa a ter um grave problema, tá? Por quê? Na pandemia a gente viveu muito isso. A gente percebeu que o e-mail é a nossa principal ferramenta de trabalho, né? Sendo a nossa principal ferramenta de trabalho, a gente tem que fazer com que ele funcione de forma plena, né? De forma esperada. Eu quero mandar um e-mail para o meu cliente, ele tem que receber. Eu quero mandar um e-mail para o meu cliente, não tem que cair na caixa de spam, tem que cair na caixa de entrada dele. Então, a gente sempre tem que analisar a reputação do servidor, tá? E a reputação do servidor, eu vou passar para vocês aqui um site, é o MX Toolbox. Vocês podem acessar lá, ele tem um
um ícone lá de blacklist que você clica e você consegue colocar o seu domínio. Colocando o seu domínio você consegue analisar se ele está numa lista negra, se ele não está. E só quem já caiu numa lista negra sabe como que é difícil depois você sair dessa lista negra, né? É difícil, é trabalhoso, a sua reputação baixa, depois você demora um certo tempo para ganhar reputação, tá legal? Então a gente sempre tem que prestar muita atenção nisso, tá? Outro ponto com a entrada em vigor da LGPD, na questão de hospedagem, a gente tem que, por exemplo, saber aonde os nossos dados estão, né? Então, se o seu servidor de hospedagem ele está na Áustria, você precisa entender que você está fazendo aí transmissão de dados pessoais de forma internacional. Você não tem problema nenhum em você ter um servidor fora, mas você precisa entender o que esse provedor, né, o que esse servidor lá está fazendo com os seus dados. Você tem que informar isso para o seu usuário final, na sua política de privacidade, nos termos de uso do seu site, na solicitação de consentimento de uso de um cookie que possa vir lá do servidor, não sei. Você pode ter diversas situações. Então, com o advento da LGPD, ele se tornou ainda mais importante essa estratégia, tá? De hospedagem de sites e e-mail, né? Como será que esse provedor está tomando medidas de segurança para não ter um vazamento de dados, uma invasão no servidor, tá legal? Bom, como dica, eu deixo para vocês aí a ferramenta do Toolbox, tá? MX Toolbox é a ferramenta para vocês analisarem a reputação do seu domínio. Outra dica que eu deixo também, sempre analisem, tá? Quando vocês forem contratar uma hospedagem, se é uma hospedagem um pouco menor ou um pouco maior. É normal nos grandes players do mercado aí de hospedagem, eles pegarem um único servidor e hospedarem 1.000, 2.000 sites e e-mails no mesmo servidor. O que isso vai te acarretar de problema, tá? São sites que estão concorrendo com o seu, por exemplo, quando é acessado, né? Tem sites que vão consumir mais máquina, mais infraestrutura, tem sites que não, mas quando você estiver utilizando, você precisa que ele te entregue isso. Então, muitas vezes é interessante você pensar em contratar uma hospedagem um pouco mais cara, não num grande player do mercado, mas num player um pouco menor, onde tem ali por volta de 20 sites e e-mails hospedados dentro de um mesmo servidor, que o provedor, né, que está te entregando aquele serviço, ele tem conhecimento de todo mundo que está hospedado ali. Às vezes é muito mais interessante, tá? Deixo como dica para vocês sempre analisarem isso também. Bom, pessoal, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Considerem a estratégia de hospedagem de sites e e-mails no seu planejamento estratégico. Não deixe para depois isso, porque é mais fácil começar com o pé direito, tá? Depois você pode ter que fazer aí uma mudança, seu servidor não te entregou a segurança necessária, você teve problema aí com a LGPD, ou a velocidade não está sendo entregue, seus e-mails você está tendo problema. Então muitas vezes é melhor você pensar assim, em começar o seu planejamento estratégico, sempre considerando pensar nessa estratégia, tá legal? Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos falar sobre site para advogados e escritórios de advocacia. Muito obrigado, abraços, até a próxima.